Fala galera, saudações rubro-negras, mais um vídeo aqui do nosso canal, trazendo para vocês as notícias de hoje, né? Sexta-feira galera, sextou, final de semana vai prometer, vamos ter um grande jogo aí contra o Bayern de Munique, jogo às 17 horas do domingo, jogo importantíssimo, quem perder volta para casa e nós não queremos voltar para casa, queremos seguir nessa competição, queremos sim poder enfrentar outros times importantes, talvez PSG, Real Madrid e até o Manchester City na final, quem sabe. Pelas informações que nos chegam, provavelmente o time será bem próximo daquilo que começou a partida contra o Chelsea, acredito eu que com poucas mudanças. Vamos ver aí quais serão as mudanças que Felipe Luiz fará no Flamengo, tanto no ataque quanto na defesa. Um grande abraço a todos e vamos ao vídeo que alguém interessa. Valeu! Primeiro dia sem jogo, o que eu vou fazer à tarde? Depois de Vale Tudo eu vou dormir? E agora? Ô, rapaz, se anima, cara. Amanhã tem Botafogo e Palmeiras. Gente boa, abre um sorriso. Domingo tem Flamengo e Bayern de Munique, pô. Uma virada daquelas! Uma vitória gigante! O grito do Rossi! A explosão da torcida rubro-negra! Mais uma data que entra para a galeria dos grandes momentos da história rubro-negra! E na segunda-feira também tem Fluminense Internacional de Milão. Vai ficar triste por quê, rapaz? Com fé no pé! Gol! Está aberto o caminho para a vitória! Para manter o sonho da Copa do Mundo de Clubes para a enorme torcida tricolor. Hoje a gente descansa porque amanhã começa tudo de novo. É mata-mata da Copa do Mundo de Clubes. Muito boa tarde, gente boa! Estamos aqui na Filadélfia, Estados Unidos, onde amanhã o Botafogo vai enfrentar o Palmeiras. Vai começar as oitavas de final. Hoje não tem jogo, estamos aqui no sossego da Filadélfia. Aliás, a torcida do Botafogo está chegando aos poucos, né? Lembrando que o pessoal do Botafogo estava lá no outro lado dos Estados Unidos, em Los Angeles, está vindo para cá agora. O pessoal está chegando, né? Tá chegando, o pessoal tá chegando aí. Nós vamos colocar 2.000 pessoas amanhã. 2.000 pessoas contra o Palmeiras. Dá muito atraso nos voos aí que tá tendo dos Estados Unidos, o pessoal deslocando aí de um estado pro outro para justamente assistir a Copa. A gente está sofrendo isso também nos nossos deslocamentos, atrasando o voo pra caramba, gente boa. Agora é o seguinte, vamos falar com o André Galindo, pessoal, porque parece que não tem uma notícia tão agradável assim. Hein, André Galindo? Conta pra gente, cara, uma preocupação de última hora aí no Botafogo. O que tá acontecendo, cara? Ei, Escobar, tudo bem? Mas olha só, ainda não é garantido que o Jair estará fora, tá? Mas passa a ser uma dúvida. No treino que o Botafogo realizou na manhã de hoje, no CT do Philadelphia Eagles, Jair, zagueiro titular, não participou, ficou fazendo reforço muscular. Passa a ser uma dúvida porque esse é um treino importante, uma movimentação de véspera. Há uma possibilidade de o Caio Fernando ou o Caio Pantaleão, que recém chegou do Krasnodar da Rússia, fazer sua estreia contra o Palmeiras. O Botafogo, que já tem um problema certo. O Gregory está suspenso por ter recebido o segundo cartão amarelo. E aí, Escobar, abre-se um leque de possibilidades. Vou citar duas delas. O Renato Paiva pode manter 3 marcadores no meio de campo, o que funcionou contra PSG e Atlético de Madrid, ou optar pela dobra de laterais. E aí a escolha seria pelo cuiabano, atuando como ponta esquerda, Escobar. Muito bem, Galindo, e a gente sabe que Botafogo e Palmeiras estão alimentando uma rivalidade aí com jogos decisivos nos últimos anos, com o Botafogo, inclusive, levando a melhor ultimamente sobre o Palmeiras, né? Isso está repercutindo aí, né, Galindo? Sempre, Escobar, é uma rivalidade que só cresce, só aumenta, os torcedores, eles se provocam também, mesmo estando 0-21 o Rio de Janeiro, o Botafogo e outros no 0-11, os palmeirenses, mas quem falou sobre isso foi o capitão Marlon Freitas, que veio do Atlético Goianiense e viveu cada etapa dessa rivalidade, vamos ouvi-lo. A gente vem enfrentando o Palmeiras aí desde quando eu cheguei aqui no Botafogo, né? Os meus 3 anos aqui têm sido grandes jogos, né? E quem ganha é o torcedor com esses jogos. Então, assim,
A gente está se preparando bem mais uma vez para a gente poder fazer um grande jogo, enfrentar um grande adversário. Nós sabemos da qualidade coletiva que eles têm, individualmente também. Não se compara, quando você joga não importa nada, é diferente, esse sentimento ninguém tem. Temos uma festa particular botafoguense aqui, rolando na Filadélfia no Globo Esporte. Agora é o seguinte, vamos aos jogos de ontem. O time do John Kennedy foi despachado, time mexicano Pachuca, mas o Real Madrid ganhou bem com show de Vini Júnior. Dá uma olhada. De boa, precisamos falar de Manchester City, da Inglaterra. O único time que venceu todo mundo que pegou pela frente nessa Copa do Mundo de Clubes. E com requinte de crueldade foi a vitória última nessa fase de grupos. 5-2 na Juventus da Itália. O time do Guardiola tá querendo, hein? As arquibancadas do estádio de Orlando servem de exemplo. Hoje o Manchester City da Inglaterra é um clube global. Do outro lado estava a tradicional e vitoriosa Juventus de Turim. Depois de não fazerem uma boa temporada, os dois times conquistaram boas vitórias no início da Copa de Clubes e disputavam a primeira posição do Grupo G. Oi, Escobar, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Eu falo aqui em frente ao hotel que está recebendo a delegação do Fluminense em Colômbia, na Carolina do Sul. Depois daquela classificação tensa no jogo contra o Mamelodi Sundowns, os jogadores ganharam como recompensa uma folga lá em Miami, passearam, cada um aproveitou como quis, eles dormiram por lá e a coisa de 5 minutos o time desembarcou e chegou aqui ao hotel. A gente tem imagens aí da chegada dos jogadores, descansaram um pouco nessa batida, o Fluminense está aqui desde o último dia 6. A programação é a seguinte: o Fluminense volta a treinar hoje às 4h30 da tarde no horário de Brasília, na preparação já para esse jogão contra a Inter de Milão. Alguns pontos de atenção no time do técnico Renato Gaúcho. Na defesa, por exemplo, o capitão Thiago Silva não jogou contra o Mamelodi, estava com dores musculares, por uma precaução ali para evitar uma possível lesão. Ainda é uma dúvida para o jogo contra a Inter. E também o Soteldo, que vem fazendo um tratamento intensivo para se recuperar de uma lesão na coxa esquerda e quem sabe contribuir de alguma forma. Escobar, eu volto com você. Valeu, Edson Viana. Agora o Flamengo que enfrenta o Bayern de Munique no domingo. Marcelo Corrêa sabe tudo de Flamengo. Conta pra gente aí, Marcelo. Ô Escobar, eu tô aqui em frente ao hotel em que o Flamengo está hospedado em Orlando e agora há pouco a gente acompanhou a representação dos jogadores após a 4ª folga nesse período aqui nos Estados Unidos. Foram 2 depois do jogo contra o Chelsea, uma depois contra o Los Angeles FC, aí o time treinou e ficou concentrado e de ontem para hoje, após o treinamento, tivemos mais uma folga também. Todos já se representaram e a gente tem essa dúvida sobre a escalação que vai a campo contra o Bayern de Munique no domingo. Tudo indica que o Felipe Luiz vai optar por um time mais rápido. E aí na defesa o Danilo ganha força. Porque de todos esses zagueiros do Flamengo, ele é que tem os testes de velocidade mais eficientes. Portanto, pode correr atrás dos atacantes adversários caso o Bayern de Munique jogue muitas bolas na linha alta de defesa do Flamengo pelas costas. E o Bruno Henrique também tem muita chance de ser titular. O mais titular dos reservas do Flamengo é o personagem da reportagem do Richard Souza. Não é fácil desvendar o que se passa na cabeça do Bruno Henrique. Nem pra ele. O cara das frases não feitas e improváveis que viralizam. Nós estamos em outro patamar. Um ídolo que se reinventa. Sempre pronto. Pra satisfação de quem o comanda. Ele foi reserva nos 3 jogos do Flamengo na fase de grupos e não deixou de ser decisivo. É ídolo que fala! Bruno Henrique! O PH27 é o nome da emoção! Acostumado a vencer. São 15 títulos, o mais vitorioso da história do clube, junto com a Arrascaeta. Quero poder ganhar mais, entrar cada vez mais na história do Flamengo. Então, acho que o patamar que eu posso dizer aí é ganhar títulos. É isso que eu vou procurar fazer nesse tempo ainda que eu tenho de Flamengo. São dias que antecedem um jogo grande. E não por acaso, Bruno Henrique foi para a entrevista coletiva. Jogos grandes, Bruno Henrique tem total relação. Parece que minha mente nesses jogos
se blinda completamente. Eu penso na equipe que a gente vai enfrentar, vejo vídeos dos zagueiros laterais, eu procuro sempre estar no momento exato ali para poder finalizar. Então, espero que a gente possa fazer um grande jogo mais uma vez, diante de uma grande equipe, né? E que a gente possa vencer. Uma das mais desafiadoras das 312 partidas que ele já disputou com essa camisa, existe a chance de ser titular. E a velocidade joga a favor. Se a gente tiver jogadores rápidos na frente para atacar o espaço o tempo todo, acho que nesse ponto a gente pode gerar grande vantagem sobre a zaga dele. Formada por Jonathan Tah, de 1,95 m, e Stanisic, de 1,87 m. Claro que é difícil, mas não é impossível. Vamos enfrentar uma equipe europeia, mas já mostramos que ganhamos do Chelsea. É claro que o Bayern, na minha visão, é bem melhor que o Chelsea. Então, a gente se concentrar bastante mesmo, porque é o jogo das nossas vidas. Então é assim que a gente vai entrar, encarando como se fosse uma final. O Flamengo vai ter pela frente um time que tem vários craques de algumas seleções nacionais, um timaço, Bayern de Munique. E tem um cara que joga nesse time há 25 anos, é uma lenda do futebol alemão, mas que o Flamengo, se ganhar, vai jogar ele para aposentadoria. Vem cá, você reconhece esse alemãozinho aí? É o Thomas Müller. Chegou ao Bayern de Munique em 2000, tinha 10 aninhos. Svindlovski chega agora no F360 para falar de Flamengo. Bom dia, Mendel. Bom dia, Abel. Bom dia a todos. O Flamengo ontem fez no ESPN Wide World of Sports Complex o primeiro treino com um grupo completo para a partida de domingo contra o Bayern de Munique. Oitavas de final do Mundial de Clubes, tão aguardado jogo do Flamengo na competição. O time inteiro foi a campo, à exceção do Nico de la Cruz, que tem um problema no joelho, está no departamento médico, todos os jogadores fazendo treinamento na preparação para essa partida tão importante. Antes do treino, o Bruno Henrique concedeu entrevista coletiva, falou sobre diversos assuntos. Vamos ouvir o Bruno Henrique falando sobre esse duelo contra o Bayern de Munique. O Felipe tem uma identidade da forma que ele joga, independente da equipe que a gente enfrenta, o Flamengo sempre vai jogar para frente. É claro que temos que ter as precauções ali, todo mundo correr, todo mundo se ajudar. Acho que torna mais difícil, né, para o Bayern poder entrar na nossa linha. Então, cara, eu vejo muito isso nesse jogo agora, todo mundo se ajudando dentro de campo, que a gente possa conseguir uma grande vitória, né? É o que todos nós queremos, sabemos da dificuldade que vai ser e ainda não sei se eu vou ser titular. Hoje a gente já enfrenta na fase de grupo o time europeu, tivemos o Chelsea pela frente e a gente sabe que é difícil jogar contra o europeu, mas nós sabemos a força do Flamengo também. A gente tem que fazer o que a gente fez contra o Chelsea, todo mundo correndo, todo mundo se ajudando, que assim a gente pode conseguir uma vitória. Aí, caso ao contrário, eu acho difícil se a gente não se ajudar dentro de campo, não correr. Então, essa é a minha visão. Tá aí o Bruno Henrique falando sobre essa partida contra o Bayern de Munique. O Flamengo tem que manter a velocidade, a intensidade dos últimos jogos. Por isso a gente imagina uma escalação na frente, até com a possibilidade do Arrascaeta sair do time, fazendo um ataque com o Bruno Henrique, com Plata e aí Luiz Araújo, um ataque de muita movimentação, mas claro, ainda segue o mistério do Felipe Luiz. Os treinos são fechados, só 15 minutos abertos para a imprensa. O Bruno Henrique também falou sobre a confiança da equipe para essa partida contra o Bayern de Munique, já que a imprensa alemã tem colocado o Chelsea como um adversário que seria, na teoria, mais difícil para um Bayern do que contra o Flamengo, que os adversários mais difíceis vêm apenas nas quartas de final. Ele diz que em campo é 11 contra 11, que está confiante, que vai ser o jogo da vida para os jogadores do Flamengo e que eles vão jogar como se fosse uma final essa partida contra o Bayern de Munique. Ele falou também sobre a questão, o processo, né, que ele tem sido envolvido, a acusação de um possível envolvimento em uma fraude em apostas esportivas.
sobre o quanto isso mexe com a cabeça dele aqui no Mundial de Clubes. Ele disse que está tranquilo, tem recebido o apoio da família, dos amigos, das pessoas mais próximas e que ele está em um momento muito bom, está curtindo aqui o Mundial de Clubes, aqui nos Estados Unidos, está muito feliz com essa chance de participar do Mundial de Clubes e que ele realmente tem uma estrela em partidas decisivas. Se disse, um jogador, assim, iluminado para jogos decisivos. A gente espera que o Bruno Henrique esteja assim contra o Bayern de Munique, lá em Miami. Neste momento aqui, 27 graus em Orlando, sensação térmica de 30 graus, mais ou menos a temperatura de Miami. Delícia. Mais ou menos 29 graus no momento da partida lá no Hard Rock Stadium, em Miami. O tão aguardado confronto Flamengo e Bayern de Munique das oitavas de final do Mundial de Clubes, Abel. Legal, muito obrigado, Mendel Bidlovski, ao vivo. Bom trabalho, ótimo final de semana para você, amigo Mendel. E agora aqui já no nosso telão estão André Donk e Eugênio Leal para fazer uma análise desse confronto maravilhoso entre Flamengo e Bayern de Munique, amigos. Boa. Invadiu o olho Leal, hein? Que honra. Podemos fazer uma troca aqui, que a gente está vendo. Vamos fazer substituição? O Donk vai... Então vai. falar mais sobre o Bayern de Munique. E eu vou falar sobre o Flamengo. E a gente não sabia de que lado eles estariam. Então, passou para cá. A resposta é, eu vou tentar impedir que isso aconteça. Eu vou tentar ter a bola. Possível? E o Flamengo não está acostumado a jogar em linha baixa. Aliás, eu não me lembro do Flamengo do Felipe Luiz jogando em linha baixa. O Botafogo também não estava tão acostumado e conseguiu. Se adaptou para enfrentar o Paris Saint-Germain ali. Mas o Flamengo tem repetido ao longo de todo o torneio que não vai fugir das suas características, não vai abrir mão dos seus conceitos de futebol. Então vamos lá para o Flamengo. É uma virtude, mas pode ser prejudicial. Rossi não vai mudar. Lateral direita. Vou subir um pouco esse time, está muito atrás aqui esse time do Flamengo. Vamos subir um pouquinho mais para frente. Então, lateral direita, tá aqui o Varela. Já tem algo aí, tem algo aí que não tá casando. Que Se não tá você casando? mesmo falou que o Bayern de Munique joga lá na frente, como é que o Flamengo vai conseguir? Vai subir. Hein? Mas eu acabei de falar, vai tentar impedir que o Bayern de Munique jogue lá na frente. Então, boa. Porque o Flamengo não está acostumado a jogar em linha baixa. Então vai lá, Estou colocando o Flamengo pelo Flamengo. Aê, pelo garoto. estilo dele. Então, lateral direito. O goleiro, o Rossi não vai mudar. Aqui está o Varela. Pode ser o Wesley. Cadê? Onde foi para o Wesley? Wesley no gol, Wesley no gol. Desculpa, Vamos lá, cadê o Rossi aqui? Rossi Wesley no gol. Vocês não queriam o líbero? Wesley. Vai ter o líbero no Mengão. Wesley na lateral direita. A zaga tem o Léo Ortiz e tem o Léo Pereira. Pode aparecer o Danilo? No lugar de quem? Ou no lugar do Léo Ortiz, ou no lugar do Léo Pereira. Aí poderia acontecer isso. O Léo Ortiz tem um ótimo passe longo, né? Com a defesa alta do Bayern. Os dois têm bom passe. Hein, Eugênio? Eu acho bem provável que ele vá com o Danilo. Os três têm bom passe, tá? Talvez o Léo Pereira fique um pouco atrás dos outros, mas pode ser isso aqui. Possibilidades. Alexandro, na lateral esquerda, jogador com muita experiência de futebol europeu, pode ser o Ayrton Lucas, que vinha jogando no início desse Mundial de Clubes. Ele começou como titular. Pode ser o Ayrton Pela Lucas. característica do jogo, pelo poderio do Bayern, você não imagina que vai ser o Alexandre? O que vocês acham? Eu imagino que pode ser o Alexandro. Mais defensivo? Mas, repito, o Ayrton Lucas vinha jogando na frente. Até porque o Alexandre começou machucado a competição. O Ayrton Lucas ainda tem o Vinha, tá? Mas acho que o Vinha não vai começar jogando. Pelo embate Colise, eu iria de Alexandro. Pelo embate Colise. E Danilo na zaga também. Bota o Alexandre aqui de volta. Mas eu acho que é uma dúvida claríssima. Fator defensivo. Meio de campo, vou inverter aqui. Pulgar um pouquinho mais pela direita, Jorginho pela esquerda, mas às vezes saiu o Jorginho também saindo um pouquinho. Chegando aqui nessa área, aqui nessa região, até para finalizar de fora da área, mas ele é o segundo volante. É mais ou menos assim, o Pulgar um pouquinho mais pela direita, um pouquinho mais atrás. Porque aqui compõe também o Gerson. O Gerson é um jogador que fecha aqui e vem para ocupar esse lado direito, às vezes entrando para circular nessa área e ajudar na criação das jogadas. Então o Gerson tem essa capacidade de sair de uma posição um pouco mais recuada, ocupar esse lado direito, mas também circular pela entrada da área, se transformando num meia. O Adílio dos tempos modernos. Você pode trazer o Luiz Araújo... não vou trocar aqui não, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, se você quiser entrar com o Cebolinha pela esquerda, você pode trazer o Luiz Araújo
para jogar pela direita, que ele fica muito à vontade aqui também. E trazer o Gerson, ou tirar o Gerson, ou botar o Gerson numa posição um pouco mais recuada, como ele já jogou também nessa região de meio campo aqui. Mas não acho que isso vai acontecer, então coloco de volta o Jorginho nessa posição, vou colocar de volta o Gerson por aqui. Bom, achei e vou que o trazer Eugênio de tava tirando volta o Gerson do o jogo. Luiz Araújo para o lado esquerdo. O Rafael Marques uma vez brigou comigo que não dava para jogar o Luiz Araújo pela esquerda, lembra disso? Discutiu comigo, ele tem sido titular jogando pela esquerda nesse Mundial de Clubes. Quem discutiu Agora, com você? Quem? Hã? Rafael Marques. Ah, o Rafael Marques, é verdade. Nosso companheiro. Aqui é uma grande questão, né? Nessa escalação. O Mendel já tocava nesse assunto. Eu acho que nenhum desses dois vai para o jogo. Meus amigos, a gente tem algumas ponderações a fazer aqui, algumas situações que vêm acontecendo nos treinamentos do Flamengo. Pelo que tudo indica, Felipe Luiz fará mais uma escalação daquelas diferentes, né? Mais uma vez, não repetindo o time. Muitos acreditam aí que ele entrará com o Bruno Henrique no ataque, logo de cara contra o Bayern, por se tratar de um jogador que deu muito certo, juntando ele com Plata e com Pedro, ou com o Alacian, mas o Alacian é muito difícil entrar no início do jogo, mesmo assim entrando com um ataque mais forte, mais corredor, mais combativo, e existe grande possibilidade de, na lateral direita, continuar Ayrton Lucas pela sua intensidade, numa necessidade eventual, colocar o Alexandre. Danilo, mais uma vez, deverá ser mantido na zaga, por se tratar de um jogador um pouco mais veloz e com visão de jogo, de saída de jogo, do que Léo Ortiz, se bem que muitos contestam isso. Mas eu acho o Ortiz um jogador com muita visão de jogo, mas realmente ele e o Danilo fica num patamar muito próximo um do outro. E eu não consigo ver grandes diferenças entre os dois, mais pela experiência do Danilo nesse jogo importante. Se for considerar assim, todos os jogos daqui para frente serão importantes. Felipe Luiz vai ter que continuar nessa mentalidade de deixar o Ortiz no banco, que seria aí uma catástrofe, né, para muitos e muitos torcedores, inclusive para mim. São atitudes que o treinador tem que tomar ao longo do seu trabalho, né, da sua carreira. São decisões difíceis, e ele já tinha falado que decisões difíceis seriam tomadas de acordo com o que ele pensa de futebol, com o que ele enxerga, e ali não tem essa de ser melhor ou pior do que um ou outro, e sim somente de visão, né, estratégica de jogo, como pensar o jogo, como projetar uma partida, e às vezes alguns detalhes que a gente não tem, porque não acompanha o treinamento diariamente, não sabe como os jogadores se comportam nos treinamentos. Às vezes um detalhe que para a gente passa despercebido, para o treinador é algo importante, que ele vislumbra isso aí numa sequência melhor e podendo dar bons frutos, bons resultados durante a partida. Para mim, só esse detalhezinho é que muda o posicionamento e muda a escalação do time. Como ele sempre fala, nós não conseguimos ver o treinamento e não sabemos realmente o que acontece e como está e como se comporta cada jogador. Uma coisa é certa, para mim, Plata continua titular, é um jogador que tem muita versatilidade, tem muito repertório, consegue jogar pela direita, pelo meio e pela esquerda, sempre acrescentando bastante, sempre dando muita opção, com drible, com lançamento, com visão de jogo, com toque, aparecendo para complementar jogadas, enfim, é um jogador muito completo que entrega bastante, muito intenso e com certeza, no meu entendimento, será uma das peças fundamentais do ataque do Flamengo contra o Bayern, que sabemos nós precisaremos de um ataque veloz para que no mínimo espaço que tenhamos e nas poucas condições de contra-ataque que tenhamos, possamos aí estar marcando o nosso gol e vencendo essa partida que, no meu entendimento, será uma das mais difíceis aí desse torneio. Se bem que a partida do Chelsea foi já uma partida muito tensa, em que os nervos estiveram a flor da pele em quase todo o jogo, mas aquele jogo foi importante para tirar aquele nervosismo inicial, mas agora a gente entende que é um time muito mais completo. O Bayern é um time muito mais equilibrado, muito mais intenso, muito mais preparado do que o Chelsea no momento, e sim, teremos grandes dificuldades, mas nada impossível. Como todos falam aí, muitos relutam em falar que tem diferença enorme. Para mim e para muitos são 11 contra 11 e tudo pode acontecer nesse momento. Até mesmo uma vitória do Flamengo, dito aí o Botafogo, que venceu o Paris Saint-Germain na primeira rodada. Mesmo estando os times aí no início do campeonato, já tinham treinado, já tinham jogado, enfim. Como o Botafogo venceu o PSG, nós podemos muito bem estar vencendo o Bayern de Munique
e passando de fase aí para enfrentar o próximo, em que venha qualquer um. Se for PSG tá ótimo, se for Real Madrid tá ótimo, se for o Manchester City tá ótimo, e vamos para cima. Para mim, daqui para frente o que vier é lucro. O Flamengo fez o seu papel, se classificou entre os 16 principais, está nas oitavas de final, e eu quero muito ir passando de fase, e agora só falta, né, se for contar jogos, só falta aí oitavas, quartas, semi e a final, ou seja, 4 partidas. Então isso é muito importante para a gente poder dar sequência no nosso trabalho e quem sabe chegar numa possível final aí. Galera, amanhã a gente vem trazendo mais notícias e informações aí sobre tudo que está acontecendo no nosso Mengão. Um grande abraço a todos, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu!